Vamos adorar ao Senhor dizendo: só pra te adorar. Aleluia, Jesus. E fazer Glória a teu Deus. nome grande. Oh Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. E te dar o louvor. Te damos o louvor, Senhor. Devido. Oh, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Jesus, em tua Amém. presença. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui para louvar, engrandecer o nome de Jesus, o nome daquele que vive e que reina para sempre. Glória a Deus. Eu estou aqui hoje para meditar numa palavra do apóstolo Paulo, né? E gostaria de que você pudesse prestar bastante atenção nessa palavra. Existe um véu que procura nos separar da verdade da palavra de Deus. É o véu da incompreensão, é o véu da carnalidade, do mundanismo, e que nós temos acesso a coisas muito mais excelentes. Só que precisamos passar por esse véu. Precisamos ver a realidade da palavra de Deus, a verdade de Jesus. E só o Espírito Santo nos conduz para o outro lado do Santo dos Santos. Porque pelo sangue de Jesus, Ele pagou o preço para a gente rasgar o véu. A gente rasgar o véu e ir olhar o que o Espírito Santo Ele quer nos revelar, nos mostrar. A carne é um véu e o véu foi rasgado em Cristo para que a gente pudesse ter essa intimidade, essa percepção. O apóstolo Paulo diz que até hoje os judeus eles olham para a palavra pelo véu, tem um véu que não deixa eles observarem a verdade, a eles entenderem, compreenderem a verdade, porque não aceitaram Jesus, não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para poder passar esse véu e ver Deus face a face. Parece uma coisa estranha, e obviamente a gente pode entender que o judeu tenha tido grande dificuldade com essa palavra, porque eles foram o povo escolhido de Deus para guardar a lei, as promessas, e quando Jesus veio cumprir essas coisas, eles não conseguiram compreender. E aqui nós que aceitamos Jesus temos essas palavras de Paulo hoje e precisamos da mesma forma dessa visão, dessa lente, né, de amor de Cristo para poder entender aquilo que está escrito aqui. Hoje a igreja precisa olhar para Jesus em primeiro lugar com urgência e emergência, para depois vir para essa palavra aqui e compreender o que ela está querendo dizer. É incrível que hoje, no século 21, nós possamos dizer essas coisas, porque já deveria ser algo mais do que compreendido pela Igreja de Jesus. E no entanto, nós precisamos relembrar isso, Senhor, de qualquer maneira. Senhor, há necessidade que a gente se lembre dessas coisas. Eu vou estar aqui lendo esse texto que está em 1 Coríntios 9 e nós vamos devagarinho estar falando alguma coisa a respeito e trocando uma ideia com você acerca dele.
o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu ministério. E quando ele faz essa defesa, ele fala de coisas muito importantes para a igreja, para que a igreja compreenda. Deixa eu minimizar aqui, vamos ler. Será que eu não sou um homem livre, diz o apóstolo Paulo? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também a Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos de vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos nos utilizado desse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. Ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho
como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como um judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim, também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Você sabe que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Pois então, olha só o que Paulo fala aqui, compartilha conosco. Será que isso fala alguma coisa para nós hoje em dia, no século XXI? Será que isso fala alguma coisa para os pastores de hoje, para a igreja de hoje? O que esse texto aqui diz para a gente hoje? Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que Paulo está fazendo uma defesa do seu próprio ministério, do seu próprio chamado, da sua vida e da sua obra em Cristo Jesus. E aí ele começa a fazer essa reflexão aqui com os seus alvos, né, que são os coríntios. Será que eu não sou um homem livre? Será que eu não sou um apóstolo? Que eu não vi Jesus? E aí ele fala, por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Ele está chamando os coríntios a observar que eles são o resultado do trabalho dele como apóstolo de Cristo. Ele está dizendo que eles são o resultado do trabalho dele. E ele está falando com pessoas que devem a ele um reconhecimento. Devem a ele o mínimo básico, que é o reconhecimento do seu trabalho no Senhor. E aí ele diz, eu não sou um apóstolo, eu não vi Jesus. Por que Paulo estaria falando isso? Olha só no versículo 3 o que diz Paulo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim. Olha só, haviam pessoas criticando Paulo. E muito provavelmente pessoas de Corinto, que deveriam estar reconhecendo o ministério do apóstolo Paulo. E aí ele diz, pessoas me criticam. E ele diz, eu me defendo assim. Então vamos ver se a gente consegue descobrir as críticas
que essas pessoas em Corinto estavam fazendo a Paulo por conta da defesa de Paulo. Ele diz assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho. Quem estaria questionando Paulo? O que deveria estar sendo questionado aqui para que Paulo esteja falando essas coisas, né? Quer dizer que ele estava comendo e bebendo e tinha que justificar essa comida, essa bebida, desta forma? Estavam cobrando o alimento dele? Ou estavam cobrando que ele estivesse recebendo comida e bebida sem trabalhar? Sem trabalhar, que eu digo secularmente. Porque a defesa de Paulo aqui, será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Aí vamos ver a defesa. Será que nas minhas viagens, será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? O que Paulo está dizendo aqui? Haviam irmãos em Corinto que estavam criticando o apóstolo Paulo e Barnabé por estar, entre aspas, se aproveitando da igreja local. Como se eles, quando fossem para Corinto, estivessem em Corinto, não pudessem comer e beber para fazer a obra de Deus e se dedicando integralmente à obra de Deus. Enquanto estivesse ali, estava sendo alvo talvez de ofensas e de perseguição de irmãos que diziam: estão vindo aqui, comem e bebem e não estão trabalhando, são vagabundos, né? São gente que não quer trabalhar, né? E eles estavam em missão para a igreja, para o Senhor Jesus, trabalhando para a obra de Deus, para o avanço da obra de Deus. E aí, então, Paulo se vê obrigado a se defender e dizer: vem cá, só eu e Barnabé é que não temos direito de deixar de trabalhar e de ainda levar conosco uma esposa junto, né? Quer dizer, então não seria só um, seriam dois, né? Mas eles não levaram as esposas, estavam só eles lá, ele e Barnabé no caso. E essa é a defesa de Paulo. E as pessoas estavam cobrando que eles não trabalhavam, que eles estavam comendo, bebendo, estavam viajando na conta da igreja, estavam cobrando que eles se sustentassem, eles se pagassem. Mas Paulo está dizendo: será que só eu e Barnabé somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele tinha o direito de deixar de trabalhar secularmente para fazer a obra de Deus, e a igreja deveria sustentá-los, porque eles estavam servindo os irmãos e não estavam cobrando, mas como reconhecimento amoroso, a igreja deveria os acolher, os sustentar, dar a comida, dar a estadia e ficar agradecido pelo trabalho de Paulo e de Barnabé. Mas levantaram-se irmãos para criticá-los, para dizer que eles não estavam trabalhando, que eles deviam pagar o próprio sustento. Imagina. E Paulo, ele defende a sua autoridade apostólica dizendo:
Será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar e levar conosco uma esposa cristã? Quem já ouviu de algum soldado que pagou suas próprias despesas no exército? Ou qual fazendeiro que não come as uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma leite do seu gado? Não pensem que me apoio somente desses exemplos aqui que eu estou dando de vida diária, da lógica correta das coisas, mas também na lei de Moisés está dito: não amarre a boca do boi enquanto ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta quanto a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se nós temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. E certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Meu Deus do céu, acho que é claro isso aqui. Paulo está defendendo o direito dele ser sustentado pela igreja, pois que está fazendo a obra de Deus. E ele expõe a hipocrisia de alguns em Corinto de cobrar dele alguma coisa que outros estavam se locupletando sem o mesmo direito do que ele. E de que outros faziam com tranquilidade, e a igreja não estava criticando eles por isso. Mas, com relação a Paulo, alguns levantavam a sua voz para cobrar que ele estaria, de repente, sendo pesado à igreja, sem trabalhar, sendo sustentado para que fizesse o trabalho de Cristo em Corinto. Então ele aqui está se defendendo e dizendo que a lei dava a ele esse direito, que Deus dava a ele esse direito, e que ainda muito mais fortemente o próprio Senhor mandou que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Eu creio que isso aqui é algo que está completamente deturpado na igreja hoje em dia. Completamente deturpado. Porque hoje é quase que um mantra na igreja brasileira. Por exemplo, só vou ficar na igreja brasileira para você entender o tamanho do problema que a gente tem aqui. Na igreja brasileira é como se fosse um mantra, né? Tem que decorar isso, que aquele que não trabalha não coma, né? Aquele que não trabalhe não coma. E é quase que um mantra, né? Que todos, de forma geral, olha, o dízimo não é para enriquecer pastor. O dízimo não é para o pastor, é para a igreja. É para a obra de Deus. Vamos lá. O dízimo é para fazer obra na igreja, não é para pastor. Deixa eu falar uma coisa sobre isso.
Será que a gente pode ouvir o que o apóstolo Paulo falou aqui? Será que o apóstolo Paulo entendia alguma coisa sobre dízimos e ofertas? E o que Paulo está falando aqui? O que Paulo está falando aqui? Exatamente, por acaso Deus está interessado em bois? Não amarre a boca do boi enquanto ele estiver pisando o trigo, pois a lei diz a mesma coisa. O que a lei diz? O que a lei diz? Você por acaso sabe o que a lei diz? Do que Paulo está falando que a lei diz? Oh, meu Deus do céu, igreja brasileira, se arrepende dos seus pecados. Volta para a simplicidade do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo aqui que o Senhor mandou que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Como é que é possível isso? Como é possível que nós vivamos do trabalho de anunciar o Evangelho? Vamos lá. Mas o dízimo é para o templo. Não é. Onde é que está isso escrito? Vamos lá. Você quer ir lá para Números 18? Vamos ver o que fala? Vamos lá? Vamos lá. Olha só. O Senhor Deus disse a Arão: você, os seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdote. Traga os outros membros da tribo de Levi, a que você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também o serviço da tenda. Mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão e eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão encarregados do serviço do lugar santo e do altar. Assim, eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas, eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim, a fim de fazer os serviços da tenda sagrada. Mas você e seus filhos farão o trabalho de sacerdote, cuidando das coisas do altar e das coisas que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém, morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. Presta atenção agora, Números 18:8. Diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção. O Senhor disse a Arão: agora eu estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados, as ofertas para tirar a culpa. Tudo que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a vocês e a seus filhos. Você
comerá essas coisas no lugar sagrado, e somente os homens poderão comê-las, e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a vocês, seus filhos e as suas filhas, para sempre, todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra e que os israelitas me trazem, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor trigo, os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer essas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus, pertence a você. Ok? Olha só em Números 18, 21, que diz a palavra do Senhor. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Eu dou, diz o Senhor, aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. E por que acontece isso? O Senhor Deus disse a Arão: você não terá terras nem propriedades em Israel como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. Números 18, 20. Então, meus queridos, do que fala o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9? O dízimo e as ofertas que não eram dinheiro, ok? Era azeite, vinho, trigo, era carne dos sacrifícios. O melhor disso, Deus, o próprio Deus, deu o melhor disso que o povo de Israel trazia como oferta a Deus, Deus deu para os levitas e para os sacerdotes como um pagamento do serviço que eles tinham que fazer, e para isso eles eram separados, porque foi a única tribo que não tinha direito no meio dos filhos de Israel, a tribo dos levitas, e os sacerdotes também da tribo de Arão. Então, o dízimo e as ofertas era a 10ª parte de tudo que vinha para o templo, era para alimentar os sacerdotes e os levitas que não podiam trabalhar secularmente como todos os outros. Eram separados para isso. Então, veja bem que a lei de Deus, quando estabeleceu o dízimo e as ofertas, tinham também a intenção de prover, de pagar o serviço de Arão, dos seus filhos e dos levitas. Ok? Está aqui em Números 18, leia, entenda e aprenda o que o dízimo é para sempre. É que levitas e sacerdotes que serviam a Deus na casa do Senhor, eles deviam se separar, não deveriam trabalhar secularmente, mas deveriam ter suas vidas completamente rendidas ao Senhor e ao trabalho do templo.
Então aqui, Paulo, quando fala e a defesa do seu ministério, ele deixa claro, assim o Senhor mandou também aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Mas veja só, isso era a lei, isso era comum, era o que devia ser. Mas Paulo, ele não fazia uso desse privilégio. Ele, pelo contrário, ele diz aqui em 1 Coríntios 9,15, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Não é isso. Preferia morrer a fazer isso. Ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho nem sequer o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. É a minha obrigação. Ai de mim se não anunciar. Por isso eu faço o meu trabalho por minha própria vontade. Então posso esperar algum pagamento. Mas, porém, se eu faço isso como um dever, porque trabalho é que Deus me mandou fazer? E nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada, sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Paulo diz que tem o direito de receber o seu salário como pregador do evangelho, porque Deus ordenou que aquele que vive, que trabalha com o evangelho, que viva disso, que se dedique única e exclusivamente do seu trabalho e que viva do seu trabalho. Isso não é pecado, mas hoje a igreja está falando exatamente o contrário. Ele está dizendo, não, todo pastor tem que trabalhar. Todo pastor tem que se sustentar. O dinheiro do dízimo das ofertas não é para o pastor. É claro que eu concordo que não é para ele ficar rico. Por quê? Porque o dízimo e as ofertas eram azeite, vinho, trigo, carne. Porque eles não podiam trabalhar secularmente, como é que eles iam sobreviver? Então Deus deu como salário para eles isso. E não para eles ficarem milionários, ok? Porque não era dinheiro. O sacrifício não era dinheiro. Tinham ofertas alçadas para fazer construção, levavam ouro, prata e essas coisas, mas o dízimo e as ofertas, essencialmente, não tratam sobre isso no Antigo Testamento. E o dízimo e as ofertas também não eram para o que hoje é dedicado a ser dirigido. Também não é. E também não é a inversão dessas coisas lícita a igreja de hoje fazer. Então está tudo errado. Tudo errado. Ah, mas quem é você para falar isso? Mas sou por acaso eu que estou dizendo isso? Ou não é o apóstolo Paulo? Ou não é a lei? Ou não é o Antigo Testamento? Ou não é o livro de Atos dos Apóstolos? Ou não é todo o Evangelho de Cristo que aboliu tudo aquilo que era do Antigo Testamento? Aboliu não, foi cumprido em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Então, hoje, está completamente desvirtuada a noção de sustento ministerial. Está completamente desvirtuada o sustento do pastor, do pregador. Está completamente desvirtuado da verdade, da palavra de Deus e do evangelho, a forma com que a igreja hoje caminha. Só que se Paulo, lá naquela época, estava querendo corrigir a igreja que ele mesmo fundou em Corinto, estava recebendo crítica na própria igreja que ele fundou,
estava tendo que se defender dessa forma para os paroleiros que o acusavam diante da congregação, e ele ter que lembrar a todos a autoridade que ele tinha como apóstolo e o conhecimento que ele tinha acerca das coisas santas, sagradas, não só do templo e da lei, mas também da igreja. Se ele tinha essa dificuldade lá, imagina eu aqui hoje. Imagina eu aqui hoje falando de dízimos e ofertas, de sustento ministerial e de veracidade de ministério pastoral, profético, para essa igreja que está aí de Laodiceia, para as grandes convenções que existem por aí, seja da Assembleia de Deus, seja da Batista, seja da Presbiteriana. Agora, a autoridade quem tem é Cristo. A autoridade quem tem é a palavra de Deus. A autoridade quem tem é o apóstolo Paulo, a quem estou fazendo referência agora. Estou fazendo referência a Paulo, ao que ele diz em 1 Coríntios 9, ao que o Antigo Testamento fala sobre o dízimo, sobre as ofertas, em Deuteronômio, em Números. Acabei de mostrar aqui. Então, o que hoje é dito acerca disso, o que é ensinado acerca disso, quando nós lemos 1 Coríntios 9, a gente vê o tamanho do desvio que a igreja brasileira se encontra em matéria de dízimo, oferta, sustento ministerial e verdade acerca dessas coisas. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, a própria lei da Torá, né, com Deuteronômio 18 e Números 18, também o livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente lê lá Atos 2, 3, 4, e vemos a comunidade dos primeiros crentes e como eles viviam e como eles viveram durante todo o período antes de Constantino, escondido nas catacumbas. Como eles viviam, o que eles acreditavam, como foi até o ano 300 a igreja, como foi o sustento ministerial, como foi a questão do dízimo, das ofertas. Não havia templo, era só na casa dos outros, na catacumba, escondido para não ser trucidado pelo Império Romano. Então, como se vivia? Então, hoje, a igreja brasileira precisa parar, fazer uma reflexão, parar, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das mentiras em que tem crido, se arrepender das mentiras que tem pregado, sustentado diante dos outros, porque Jesus, ele está voltando. E quando ele passar o prumo na igreja, ele vai passar mediante a palavra, não conversa fiada. Não por causa de sociedades humanas, CNPJs, conferências e confraderges e sínodos e presbitérios, e seja lá o que for, quando ele vier, o prumo que vai ser a régua vai ser o evangelho de Jesus, vai ser a palavra de Deus. E será que hoje a igreja está tranquila ou está mais invertida do que a igreja de Corinto? E tem tratado os verdadeiros pastores como tem tratado a Paulo. E tem sistematizado em si mesmo o engano, literalmente sistematizado o engano e a mentira como se fosse a lei. A necessidade de haver um arrependimento, uma volta à palavra, confissão de pecados, para que
não seja condenado naquele dia. Jesus está voltando. O prumo vai ser passado. E quem tiver invertendo a ordem das coisas celestiais, quem estiver deturpando a palavra de Deus em benefício próprio, quem estiver fora da verdade, da palavra, enganando os outros e fazendo comércio acerca daqueles que não lhe pertencem, porque a igreja pertence a Cristo, vai pagar um alto preço. Quero aqui deixar esse alerta, porque Jesus está voltando e a qualquer momento, com certeza, o prumo vai passar. Eu quero deixar essa reflexão com você. A você que repete os jargões que são falados aí comumente. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Ou então fica fazendo juízo e julgamento acerca daqueles que estão pregando a palavra há muito tempo, sem fazer uso da autoridade que tem como pregador do evangelho, para ficar criticando e dizendo que são vagabundos, que não ganham dinheiro, que tinham que trabalhar para sobreviver, e não estão observando o que a palavra de Deus fala de verdade. Às vezes percebe erro em tudo e em todos na igreja, mas acabam se enganando também quando fazem esse tipo de juízo de valor, sem prestar atenção no que a palavra de Deus diz acerca daquele que prega o evangelho. Aquele que anuncia o evangelho é ordem de Deus. Vivam do trabalho de anunciar o evangelho. É uma ordem. Assim também o Senhor mandou que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. E nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Mas eu hoje estou lembrando o apóstolo Paulo para, da mesma forma, defender o meu ministério, para defender o evangelho de Jesus, a verdade da palavra de Deus, que está completamente fora do prumo hoje na igreja do Brasil. Não quero entrar em outra seara, mas daqui do Brasil eu posso falar, que está completamente desnorteada, destrambelhada, completamente fora do prumo, em razão de todas essas coisas, de dízimo, de ofertas, de sustento ministerial e de atitude ministerial de cada um. Então, cada um veja como está vivendo, aprume-se, porque o prumo vai passar. E a palavra de Deus é que é a régua. Está dentro da régua? Glória a Deus, segue em frente, faz cara de paisagem e vai embora. Agora, se você não quer passar pelo prumo, se você não quer observar a palavra de Deus, se você não quer observar o que Paulo fala em relação à igreja, ao sustento ministerial, aos dízimos e ofertas, e em relação ao sustento ministerial, então, meu querido, aperta o cinto, porque em breve o piloto vai assumir e você vai passar pelo prumo, quer queira ou não. Porque não vai ser a sua convenção que vai decidir isso, não vai ser a sua congregação que vai decidir isso, não vai ser a opinião pública do mundo que vai dizer o que deve ser feito nesse quesito. Vai ser Deus, e a palavra é essa aí. Então, que Deus te abençoe, te guarde, que você se segure firme, porque o Senhor da Seara está vindo, e Ele vai te cobrar segundo essas palavras aqui. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.